No JBN de hoje, você vai ver que o governo voltou atrás e desistiu de antecipar o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. A Caixa alega falta de recursos. E ainda o ministro da Saúde compara números da pandemia no Brasil com os de outros países e diz que a situação aqui é melhor. E no comentário de hoje nós vamos ouvir um especialista que vai falar sobre a gestão financeira nesse tempo de pandemia. E hoje é dia de São Jorge. O santo pertenceu a um grupo de militares romanos que perseguia cristãos, até que decidiu renunciar a tudo para seguir Jesus Cristo e espalhar o Evangelho. O JBN de hoje já está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta quinta-feira, 23 de abril. O Ministério da Cidadania divulgou uma nota informando que o governo não vai poder antecipar o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial, como tinha anunciado na última segunda-feira. O pagamento, que seria feito a partir de hoje, só vai começar no dia 27. A Daiane Rodrigues vai explicar pra gente por que mudaram de ideia. Daiane, é com você. Wilker, a falta de recursos no orçamento foi o que motivou o governo federal a recuar na antecipação do pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Em nota, o Ministério da Cidadania informou que em cada uma das 3 parcelas vai ser preciso desembolsar mais de 32 bilhões de reais e até o momento a Caixa Econômica Federal recebeu menos de 1/3 desse valor. Além disso, cerca de 12 milhões de trabalhadores ainda não receberam a primeira parcela. Ainda em nota, o Ministério da Cidadania informou que o pagamento, que se iniciaria hoje, só vai ter o cronograma divulgado no mês de maio. É com você no estúdio. Obrigado, Daiane, pela participação. E na primeira coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, o ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmou que o Brasil tem um desenvolvimento satisfatório na comparação com outros países que registraram mortes por Covid-19. Os países citados por ele já passaram pela fase mais aguda da pandemia. O Brasil hoje é um dos países que melhor performa em relação à Covid. Tá? A gente tem aqui, se você analisar mortos por milhão de pessoas, o número do Brasil é de 8,17. A Alemanha tem 15. A Itália, 135. Espanha, 255. Reino Unido, 90. Estados Unidos, 29. O nosso número é um dos melhores. Qual é o problema da Covid? Ela assusta porque ela comete muito rápido o sistema e os sistemas de saúde eles não são feitos para ter ociosidade. Você tem que trabalhar com eficiência máxima. Saúde é muito caro. Não dá para você trabalhar com ociosidade. Então, os hospitais trabalham quase que no limite. Quando você tem alguma coisa que sobrecarrega o sistema, é quase impossível você conseguir se adaptar na velocidade necessária. Teich afirmou que um banco de dados será criado para unificar as informações sobre a pandemia. O Ministério prepara orientações para que os estados e municípios comecem a planejar o fim da quarentena. Semana que vem a gente está entregando um modelo que é para ser usado nos estados, nas diferentes regiões, para que os secretários estaduais e municipais possam usar como parâmetro e a gente vai ajudar dessa forma. É isso. Segundo o ministro, as ações de combate à pandemia vão ser baseadas em 3 braços de trabalho. Entre eles está a informação. A gente tem 3 braços que a gente vai trabalhar e focar. A gente tem o lado da informação, que a gente vai chamar um outro de infraestrutura, e o terceiro é a criação de uma diretriz que permita que estados e municípios abordem, criem políticas, programas, projetos em relação ao isolamento e ao distanciamento. Tá? Em relação à informação, um dos problemas que a gente tem da situação da Covid atual é porque a gente sabe muito pouco da doença. Quando você sabe muito pouco, o teu poder de decidir de uma forma mais estruturada e sólida é pequeno. E você vai fazendo escolhas, mas aquilo é frágil, porque você não sabe exatamente do que você está tratando. Um dos maiores problemas no enfrentamento à pandemia para o ministro é a distribuição de equipamentos e materiais como os testes. Durante a entrevista, Teich ainda anunciou a mudança do secretário executivo da Saúde, argumentando que a experiência do general Eduardo Pazuello em logística vai ser fundamental para ajudar a resolver esse problema. A gente está trazendo, eu estou trazendo o general Pazuello,
Isso é uma outra coisa que as pessoas estavam colocando. Ele vai ser o meu secretário executivo. E por que eu estou fazendo isso? Nesses poucos dias que eu estou aqui, a impressão que eu tenho é que a gente tem que ser muito mais eficiente do que a gente é hoje. A gente está falando de logística, de compra, de distribuição, e ele é uma pessoa muito experiente nisso. É uma pessoa que vem trazer uma contribuição no momento em que a gente corre contra o tempo. Sem detalhar seus planos de controle da epidemia, o ministro se limitou a falar que acredita que, após o coronavírus, o sistema de saúde vai ficar mais forte no Brasil. Durante a coletiva, Taixe afirmou que acredita que o Brasil não vai atingir a estimativa de 70% da população contaminada com a Covid-19. A gente hoje tem 43.500 casos do coronavírus no Brasil. Se a gente imaginar que a gente pode ter uma margem de erro grande, digamos que a gente tem aí 100 vezes, isso aí é só um exemplo hipotético. A gente está falando em 4 milhões de pessoas, tá? 4 milhões de pessoas, nós hoje somos 212 milhões. Então, fora da Covid, tem 208 milhões de pessoas que continuam com suas doenças, com seus problemas e que têm que ter isso tratado, certo? E o que representam hoje 4 milhões de pessoas num país como esse? 2% da população. E o governo anunciou um plano de retomada da economia que prevê a aplicação de 30 milhões de reais em investimentos e a criação de 1 milhão de empregos. O projeto foi apresentado pelo ministro da Casa Civil. A implantação do plano deve começar em larga escala a partir de outubro. O que foi apresentado é apenas um desenho das ações que devem ser desenvolvidas. Segundo Walter Braga Neto, este não é um programa só de governo. Não é um programa de recuperação econômica. Ele é de crescimento socioeconômico. É para toda a estrutura, toda essa infraestrutura que foi, vamos dizer, abarcada ou foi atingida pelo coronavírus. Segundo, todos os ministérios estão envolvidos. De acordo com o ministro da Infraestrutura, o foco está em obras com dinheiro público e privado. Para Tarcísio Freitas, a medida vai gerar empregos e reativar a economia. Nós vamos ter aquilo que vai ser feito com o capital privado, então serão aí investimentos em concessões. Só no Ministério da Infraestrutura, 250 bi de concessões serão contratadas. E aquilo que será feito por meio de obra pública, e aí a gente fala, estima um valor de 30 bi, observe que nós estamos falando dentro de um horizonte plurianual, né? Então isso representa uma complementação daquilo que nós já temos de orçamento hoje. O anúncio foi feito sem a presença de nenhum representante da equipe econômica do governo. O programa deve durar 10 anos. Além da infraestrutura, o programa também tem foco no desenvolvimento do setor produtivo. E o assunto do comentário de hoje é a gestão financeira. Confira agora as dicas do economista Elemar Pimenta. Gestão financeira pessoal é apenas um equilíbrio entre entradas e saídas. Nunca nós devemos gastar mais do que nós recebemos. A questão é que muitas vezes as pessoas não sabem exatamente para onde o seu dinheiro vai. Então o primeiro passo qual que é? Pega um caderno, pega uma caneta e faça um levantamento minucioso para onde vai todos os recursos que você ganha naquele mês. Eu até recomendo que faça um levantamento dos últimos 90 dias. Vai levar um certo tempo, mas vai ser mais preciso, para que nós possamos saber exatamente para onde o dinheiro está indo e o que deve ser cortado ou não. E quando nós falamos em cortar, não estou falando em cortar apenas no papel. Obviamente é cortar na prática, para que possa realmente ter um equilíbrio entre as entradas e as saídas. A segunda questão é aprender a poupar. E uma dica que eu dou é, se pague primeiro. Como é que isso funciona? Viva com 70% da sua renda. Se você ganha R$2.000, faça de conta que você ganha 1.500. Adapte a sua vida para 1.500. Administre a sua vida para você ganhar 1.500. Com esses 500 você vai estar poupando todo mês. É um exercício, é um processo, que eu sei que de início não vai ser fácil, mas com certeza num período médio de tempo vai trazer grandes benefícios. Então é uma questão de equilíbrio entre entradas e saídas. E alternativamente, ver formas criativas que você possa aumentar a sua renda, para que você possa ter mais sobras e automaticamente houver mais poupança mês a mês. E agora a gente vai para o intervalo rapidinho e a seguir nós vamos falar sobre São Jorge. Você vai conhecer um pouco mais da história desse santo. É já já. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor.
Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. E a gente vai fazer agora um giro para te atualizar sobre as principais notícias do coronavírus pelo mundo. Vamos acompanhar. 49 pessoas foram diagnosticadas com Covid-19 no navio italiano que está ancorado para reparos no porto japonês de Nagasaki. Não há passageiros a bordo e os testes para a detecção do coronavírus começaram no início da semana. O alerta foi dado às autoridades japonesas no último fim de semana, depois da primeira suspeita entre os 623 tripulantes da embarcação. A notícia gerou muita preocupação, especialmente nos hospitais de Nagasaki, onde equipes médicas e pacientes temem o risco de novas infecções. A China anunciou hoje que vai contribuir com 30 milhões de dólares adicionais à Organização Mundial de Saúde. A decisão foi tomada depois que os Estados Unidos decidiram suspender a contribuição para a instituição. O presidente americano, Donald Trump, fez ataques à OMS acusando de má gestão durante a pandemia do novo coronavírus. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou a ordem executiva que interrompe temporariamente a emissão de vistos de residência permanente no país. O decreto vale por 60 dias, mas Trump já disse que o prazo pode ser prorrogado. No início da semana, o presidente republicano havia sinalizado que assinaria o decreto como medida para proteger o mercado de trabalho, devido às consequências econômicas da pandemia de Covid-19. Na Venezuela, saques a comércios terminaram em violência nesta quarta-feira. Segundo o gabinete do autoproclamado presidente Juan Guaidó, ao menos 7 pessoas se feriram na confusão. Segundo um deputado aliado de Guaidó, os saques começaram depois que comerciantes aumentaram os preços durante a manhã. O Centro de Comunicação da Assembleia Nacional também afirmou que a crise se agravou no país com a pandemia. A igreja comemora nesta quinta-feira, 23 de abril, o dia de São Jorge. O santo pertenceu a um grupo de militares romanos liderados por Diocleciano, que perseguia cristãos. São Jorge renunciou a tudo para seguir a Jesus Cristo e espalhar o evangelho. Acompanhe os detalhes sobre essa história de conversão tão bonita com a Daiane Rodrigues. Veja. Entre os santos da Igreja Católica está São Jorge, o santo guerreiro celebrado neste 23 de abril. E são várias as histórias em torno dele, mas o grande destaque é para o testemunho de fidelidade a Cristo. E você conhece a história desse, que é um dos mais populares santos do Brasil? O padre Renifer nos conta. Em torno do século III, no tempo que Diocleciano era imperador de Roma, existia um jovem chamado Jorge de Aniche. Esse jovem era destacado pela sua coragem, pela sua garra, pela sua inteligência, e seus pais eram cristãos. Então, desde pequeno, ele se converteu ao cristianismo e trouxe ao seu coração a força e a coragem de pertencer a Cristo, o Senhor e Salvador da sua vida. Ele mora na antiga Capadócia, onde nós conhecemos hoje como Turquia. No decorrer dos anos, seu pai morre. Então, Jorge e sua mãe vão morar na Palestina. Lá, ele ingressa no serviço militar e ele também é destacado pela sua inteligência, sua destreza, sua coragem e a sua capacidade de resolver os problemas antecipadamente. Vendo tais habilidades, o imperador o nomeia como conde. Em vista disso, ele começa a destacar-se e a ter uma grande moral no império. São Jorge não queria trabalhar para o império perseguidor e opressor dos cristãos, e por isso, além de perseguido, foi ameaçado, preso e torturado. Jorge não começa a gostar das atitudes do imperador em perseguir o cristão, e o bom cristão não quer ver o outro sofrer de maneira nenhuma. Dessa forma, ele vai ao encontro do imperador e o interroga, como Pilatos tinha interrogado Jesus, perguntando qual é a verdade. E Jorge responde para ele que a verdade dele é Jesus Cristo, Senhor e Salvador da sua vida, no qual ele, desde toda a sua vida, creu e sempre crerá, e que confia plenamente nele. O imperador começa a discuti-lo e o começa a torturá-lo. Mesmo assim, Jorge não perde sua fé. E depois de suas torturas é levado para o imperador para que Jorge
em meio às torturas e vendo o seu sofrimento mostrado pelo imperador, dizendo a ele: olha, cadê teu Deus? Ele olhou para o imperador e ainda continuava firme na sua fé. Não deixou a sua fé até a sua morte. Ele foi até o fim um bom soldado de Cristo. Qual é a mensagem que o Padre hoje quer dizer para você nesse dia de São Jorge? Que nós vemos a imagem dele como um dragão, a gente sabe que é uma lenda contada no tempo medieval, mas por trás disso está alguém que tem uma fé inabalável. Uma fé que pode todas as coisas, que permaneceu fim, vivendo aquilo que nós entendemos como martiria, como testemunho. Nesse dia, queremos pedir a intercessão de São Jorge. E chegou a hora de conferir as principais notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente Silvonei José, que traz as informações direto de Roma. Vamos acompanhar. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. A catequese do Papa Francisco na audiência geral de ontem, quarta-feira, foi realizada mais uma vez na biblioteca do Palácio Apostólico por causa da pandemia do coronavírus. A catequese foi dedicada ao 50º Dia Mundial da Terra, celebrado precisamente ontem. Uma oportunidade, disse Francisco, para renovar o nosso compromisso de amar a nossa casa comum e cuidar dela e dos membros mais frágeis de nossa família. Como a trágica pandemia de coronavírus está nos mostrando, somente juntos e ajudando os mais frágeis podemos vencer os desafios globais, disse o pontífice. O 50º Dia Mundial da Terra foi dedicado ao Papa Francisco no 5º aniversário da encíclica Laudato Si. Denis Reis, criador do Earth Day, e Kathleen Rogers, presidente do Earth Day Network, declararam-se honrados pelo compromisso assumido pelo Papa de unir as pessoas sobre a importância da Terra. A sua encíclica Laudato Si sublinha a relação fundamental que cada um de nós tem com o nosso único planeta. O Dia Mundial da Terra foi organizado pela primeira vez em 22 de abril de 1970 e reconhecido pela ONU em 2009. Atualmente conta com adesão de 193 países comprometidos em promover a democracia ambiental em todos os níveis. Na sua catequese ontem, o Papa citou um trecho da sua encíclica Laudato Si e convidou a refletir sobre a responsabilidade que caracteriza a nossa passagem nesta terra. Somos feitos de matéria terrestre, disse ele, e os frutos da terra sustentam a nossa vida. Mas, como o livro do Gênesis nos recorda, não somos simplesmente terrestres. Também carregamos em nós o sopro vital que vem de Deus. Portanto, vivemos na casa comum como uma única família humana e na biodiversidade com as outras criaturas de Deus. Como Imago Dei, imagem de Deus, somos chamados a cuidar e respeitar todas as criaturas e nutrir amor e compaixão por nossos irmãos e irmãs, especialmente os mais frágeis, imitando o amor de Deus por nós, manifestado em seu Filho Jesus. Segundo Francisco, por causa do egoísmo, falhamos em nossa responsabilidade como guardiões e administradores da terra. Basta olhar a realidade com sinceridade para ver que há uma grande deterioração de nossa casa comum. Nós a poluímos e depredamos, colocando em risco a nossa própria vida. Por isso, vários movimentos internacionais e locais foram formados para despertar as consciências, frisou o Papa, que aprecia sinceramente essas iniciativas, reiterando que ainda será necessário que os nossos filhos saiam às ruas para nos ensinar o que é óbvio, ou seja, que não há futuro para nós se destruirmos o ambiente que nos sustenta. Para Francisco, falhamos em proteger a terra, nossa casa-jardim, e em proteger os nossos irmãos. Pecamos contra a terra, contra o nosso próximo e contra o Criador. O Pai bom, que provê a todos e quer que vivamos juntos em comunhão e prosperidade. E como a terra reage? Perguntou o Papa, citando um ditado espanhol que é muito claro nisso. Deus sempre perdoa.
Nós, homens, perdoamos às vezes sim, às vezes não. A terra nunca perdoa. A terra não perdoa. Se deteriorarmos a terra, a resposta será muito ruim. Precisamos de uma nova maneira de olhar a nossa casa comum, disse Francisco. Ela não é um depósito de recursos a serem explorados. Para nós fiéis, o mundo natural é o evangelho da criação que expressa o poder criativo de Deus em plasmar a vida humana e em fazer o mundo existir junto com o que ele contém para sustentar a humanidade. Ao celebrar o Dia Mundial da Terra, somos chamados a redescobrir o sentido do respeito sagrado pela terra, porque não é apenas a nossa casa, mas também a casa de Deus. Daí vem a consciência em nós de estarmos numa terra sagrada. Como um dramático resultado de um teste decisivo, o coronavírus reúne os destinos de milhões de pessoas. Palavras de Bartolomeu I, o patriarca de Constantinopla, que não faz rodeios. Recordar o 50º Dia Mundial da Terra em tempo de pandemia mundial, que colocou todo o planeta em repouso, deve nos fazer refletir sobre tudo o que prometemos e não mantivemos nesses 50 anos de comemorações. Hoje está em jogo o presente e o futuro do planeta azul, como chama o patriarca ortodoxo ecumênico. Bartolomeu I define-se em sintonia com a mensagem do Papa Francisco presente na encíclica Laudato Si. Com mãos dadas, como irmãos, escreve, gritamos para toda a humanidade para que pare, que acolha o grito de dor que nasce da natureza ferida. Francisco presidiu ontem a missa na Casa Santa Marta, no Vaticano. Na introdução, dirigiu seu pensamento à Europa, nesse tempo no qual é preciso muita unidade entre nós, entre as nações. Rezemos, disse ele, pela Europa, a fim de que a Europa consiga ter esta unidade fraterna que os pais fundadores da União Europeia sonharam. Que hanno sognato i padri fondatori dell'Unione Europea. Na homilia, comentou o Evangelho do dia em que Jesus diz a Nicodemos que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Obrigado, Silvonei, pela participação. E esse foi o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que amanhã nós estamos de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então se cuide e até lá.